Tem dias que a gente acorda com tudo certo por fora, mas por dentro parece que falta o ar. A gente sorri no automático, entrega o que dá, responde mensagem, resolve pepino, cumpre a agenda. E mesmo assim, sente um vazio que ninguém vê. E o mais perigoso é quando a gente acostuma a viver com isso. Quando viver, vira só sobreviver. Quando aquela resposta, tá tudo bem, vira uma frase de defesa. Quando a gente aprende a ser forte, mas desaprende de ser inteiro. Hoje o Em Construção não é sobre motivação fácil, é sobre inteligência emocional de verdade, do jeito que ela realmente é. Não um discurso bonito, mas como ferramenta para reconstruir a mente, a família, a fé e a rotina para gerar resultados. É sobre aprender a voltar para si mesmo e ainda se avançar. Porque crescer por fora é possível, agora crescer por dentro é raro. E é por isso que essa conversa é necessária. Olá, Brasil! Tem gente que pensa que resultado é somente meta batida, mas resultado de verdade é você conseguir vencer sem se perder, é prosperar sem abandonar quem você ama, é liderar sem virar duro, é carregar responsabilidade sem virar um homem vazio. O nosso convidado de hoje conhece esse caminho por dentro. Ele viveu a transição que muita gente sonha, mas poucos encaram. Saiu da estabilidade do serviço público e entrou no jogo real do empreendedorismo. Ele é diretor da Febracis de Goiânia, trabalha com inteligência emocional, estratégia e alta performance. Mas antes de ser referência, ele é gente, um homem guiado por princípios, por fé, por família. Então eu te faço um convite, não assista esse episódio como entretenimento, porque talvez hoje você não precise de mais um vídeo que te anime, você precise de uma conversa que te acorde. Com vocês, Gustavo Sampaio. Knock, knock, knocking on the hammer's door. Knock, knock, knocking on the hammer's door. Knock, knock, knocking on the hammer's door. Obrigado, Edu! Knock, knock, knocking on the hammer's door. Gustavão, seja bem-vindo, meu Obrigado. irmão. Estamos bem acompanhados aqui, você viu Pois que é, banda aqui, um lugar já. bonito. A Laura, nossa co-host aqui. E hoje você é o nosso primeiro convidado desse novo episódio aqui em Goiânia, dessa nova temporada do Em Construção. Seja muito bem-vindo. Maravilha, obrigado. Gratidão a todos. E espero que a gente tenha um bate-papo aqui que possa agregar algo. E eu acredito assim, se melhorar a sua vida pelo menos 1%, já valeu a pena. A Então, gente vai falar sobre isso também. Um pouquinho todo dia, lá na frente a gente sai muito melhor. Verdade. Gustavão, mas a gente falar aqui sobre uma decisão é capaz de mudar o seu destino. Perfeito. Eu gostaria que você, olhando lá para o seu passado, como que essa frase ela transformou a sua vida? Legal, maravilha. Eu vejo isso como Eu acredito que todas as pessoas precisam encontrar suas bússolas. São os seus pontos para te ajudar no seu processo decisório. E eu acredito verdadeiramente que cada decisão destrava um destino. Então eu fui um cara que foi concursado público. Cara, tem pessoas que estão lá até hoje, e tudo bem. Tem pessoas que aquele é o modelo ideal para elas. Elas decidiram ficar e isso criou um destino para elas. Eu sou de Brasília, fui servidor público, eu decidi sair. Isso destravou outro destino. Eu mudei de cidade, casei com a mulher que eu conheci aqui em Goiânia, tive meus filhos aqui. Então, isso é uma das minhas bússolas. Eu sempre vou checar e vou entender. Uma decisão, ela destrava algum destino. Então, essa decisão, ela pode destravar qual destino? Eu jamais imaginei estar morando hoje em Goiânia, como eu moro, estar vivendo como eu vivo, mas as coisas naturalmente vão acontecendo. Então, eu trago ela como um princípio de vida e eu fico avaliando o tempo inteiro qual decisão eu preciso tomar. Todos nós teremos decisões na vida que são Y. Pequenas decisões não vai mudar muito a estruturação da sua vida, mas algumas decisões que precisamos tomar, e normalmente elas são decisões difíceis, elas vão ser um Y na sua vida que vão destravar destinos Os diferentes. famosos pontos de inflexão. Ponto de inflexão, Flávio Augusto fala Flávio muito sobre Augusto. Mas teve algo na sua história que me chamou muita atenção, porque você já tinha uma experiência como profissional de TI e já tinha prestado o concurso e demorou a ser chamado. Ali você tomou uma decisão de ir para o banco mesmo ganhando menos.
E lá você não esperou. Eu queria que você contasse isso aqui para os nossos telespectadores. 2 anos de estabilidade sem poder ter uma movimentação. Você teve a iniciativa de disparar seu currículo e essa transformação aconteceu rápido. Como foi isso? Eu gosto de falar para as pessoas, e talvez vai parecer um clichê para algumas pessoas, mas eu honro muito Paulo Vieira, que é o presidente, é o cara que desenvolveu essa metodologia. Ele tem um livro que é o Poder da Ação. Parece um clichê, tem poder quem age, tem gente que fica fazendo sacanagem, mas na verdade no movimento existe poder. Cara, eu preciso gerar movimento nas situações. Então eu já era um cara muito qualificado para TI, eu era da área de TI, então já tinha 2 pós-graduação, gestão de projetos, governança de TI, tinha 7 certificações na área, já estava bem consolidado no mercado de TI e recebo a cartinha para ir para o Banco do Brasil, que eu tinha passado há 3 anos atrás nesse concurso. Eu nem contava mais com isso. E chega aquela carta e eu falo, caramba, calma aí, eu vou ter que ir para o banco e vou dar um passo para trás, vou virar escriturário. É porque no banco só tem, por concurso, você vai ser escriturário, você vai para o caixa ou para a agência, não tem outra opção. E aí no primeiro dia, aí decidi, né? Minha mãe veio do banco e tudo, eu falei, vou pagar esse preço, vou dar um grande passo para trás para entrar para o concurso público. E assim eu fiz. Mas ali dentro eu comecei a ver que quem entrou comigo eram pessoas que estavam entrando na UNB, era uma galera nova que passou no concurso. Eu olhei e falei, rapaz, essa galera está começando agora a vida universitária. Eu já sou formado, tenho 2 pós e tenho 7 certificações. Não tem como eu ficar nesse lugar. Só que pelo Banco do Brasil você tem uma trava de 2 anos. Cara, eu entrei e eu falei assim, pelo amor de Deus, eu só não posso parar no caixa. Irmão, onde que eu entrei? Exatamente. Eu fui no caixa. Caí no caixa pra cuidar do dinheiro dos outros. Ficar maior BO na minha vida. E aí, beleza. Só que naquilo eu comecei a falar assim, tá, tem 2 anos de trava, mas eu não vou ficar parado, tem poder quem age. É um clichê? Beleza, vamos testar? Comecei a mandar meu currículo para um monte de diretoria. Olha, eu tô na agência, meu currículo é esse, eu tenho essa qualificação e tal. Eu era chamado para entrevista e o pessoal falava, quanto tempo de banco você tem? Aí eu, 45 dias. Eu falei assim, não, daqui 2 anos você me procura. Beleza, tem a trava de 2 anos e eu comecei a ficar legal. Eu falei, uai, se eu suportar por 2 anos aqui, tem uma oportunidade. Cara, tem uma oportunidade de mudança, sensacional. Enfim, acontece todo um modelo, uma das pessoas comprou a ideia, eu tinha uma certificação chamada COBIT, na área de tecnologia, que dentro de 112 mil funcionários do Banco do Brasil, só eu tinha. E tinha um setor investindo num curso externo para capacitar as pessoas lá nisso. Bateu lá em cima que tinha um cara numa agência que tinha essa certificação vice-presidente. Tal, quebrou a trava por capacitação técnica. 2 vice-presidentes do banco, que eu nunca vi na minha vida, nem sabia o nome, assinaram a quebra de trava de 2 anos por capacidade técnica e assim eu vou lá bater meu ponto, o cara, não, você não bate mais o ponto aqui, vai para a diretoria. Saio de uma agência, um ambiente caótico para mim, chego lá, 22º andar, Lago Paranoá, maravilhoso, todo mundo de terno, todo mundo, garçom passando com café, isso é real? Onde que eu tô? Isso é real? E assim foi, 2 anos, acelerei dentro desse processo e dei um salto que as pessoas normalmente, quem é do banco ou já trabalhou sabe. Para você ir para a matriz, você ir para uma diretoria, normalmente tem gente que leva 15, 20 anos. Eu fui por 91 dias, irmão. 91 dias. Aí fala assim, você deu sorte. Amigão, dei sorte. Virando noite, sábado, domingo, estudando para certificação, estudando para a qualificação. Então assim, eu criei minha sorte. Parabéns. E como que você saiu do serviço público e hoje é um grande empresário? Aí já foi outro ponto, né? Aí eu investindo TI, era da área de tecnologia, trabalhando com essa parte, né? Tiveram vários pontos, mas eu vou bem direto no ponto. Eu tive uma situação lá dentro que me deu uma frustrada em relação a valores. Eu me deparei com uma situação e falei, cara, eu não quero continuar nessa linha aqui. Não quero continuar. Quanto tempo de casa? Eu tava com 3 anos e meio para 4, não, 3 anos e meio. Eu falei, cara, não vou. E aí eu já era atleta por lazer, então já corria a maratona do Deserto Saara, Atacama, já fazia um monte de coisa. E eu falei, cara, se eu tenho que escolher alguma coisa, eu vou pro esporte. Ou educação física ou nutrição. Eu falei, vou pra nutrição. Aí eu trabalhava no banco e comecei a fazer nutrição. Começou a estudar de novo. Comecei a estudar de novo. No meio da faculdade eu fui para um congresso nos Estados Unidos de nutrição. 2014, perdão, o cara lá nos Estados Unidos, o cara escreve assim, o futuro da alimentação é entender das emoções. Emoção e alimentação, os cara tá vendo, o que esse cara tá falando? Era muito novo, mas eu anotei. Quando eu voltei pro Brasil, deixa eu ver esse negócio de inteligência emocional, esse tal de Daniel Goleman. Na hora que eu botei, eu caí no Google, propaganda do método CIS em Brasília.
Paulo Vieira. Aí eu, beleza, vou entrar no site. Entrei no site, aí tinha assim, transformei o meu casamento em 3 dias. Eu vi, começou a lábia, né? Aí eu, não, vou ver o segundo comentário. Aí baixei lá, multipliquei minha renda em 3 vezes. Eu falei, não, tô fora, esse negócio não é pra mim não. E saí, mas eu virei lead pra eles, né? Eu fiz o cadastro lá. Enfim. E aí começou, enfim. Fizeram o dever de casa. Fizeram o dever de casa, entrei lá. Nessa edição, setembro de 2014. Quando eu estava no segundo dia do Método CIS, que é um treinamento de inteligência emocional, para quem não conhece. No segundo dia, eu tava assim, inteligência emocional. Ih, meu tio que tinha que estar aqui. Rapaz, isso ia ser bom pro meu pai. Era bom pra todo mundo, mas eu não. O bonitão lá tava lá, o concursado público e tal, tô de boa, atletão, fortão. Eu tô bem. Rapaz, no segundo dia me pegou, mas me pegou de jeito. Te moeu lá. Não, moeu. Fui uma Scania sem freio, passou por cima. Emocionalmente falando. Beleza, eu entendi que era pra mim. O Paulo fez uma venda de uma grade de treinamento chamada Golden Belt, em que são habilidades, tipo oratória, finanças comportamentais, formação em coach. Na época, acho que era tipo uns 28 mil reais. Aí na hora que fez o pitch de venda, cara, a galera levantou correndo pra ir comprar, e meu irmão tava do meu lado, meu irmão mais velho foi. Eu falei, eu senti o coração disparando e veio um negócio dentro de mim assim, você achou teu propósito, é aí. Eu nunca tinha escutado algo audível, sempre fui um cara muito cético. Cara, chega, eu tô todo arrepiado. Aí o meu irmão me segura e fala assim, não vai. Senta. Não vai. Esses caras usam gatilho mental, olha lá o povo lá, tudo correndo lá, tropeçando pra comprar os cursos desesperado. É gatilho mental, tu não vai não. E eu, Léo, eu senti, eu encontrei meu propósito, eu tenho certeza, eu tô sentindo um arrepio, eu tô sentindo o meu coração bater. Ele, não, isso é gatilho mental, fica aqui, tu sabe, tu já estudou com o Érico Rocha e tal. Ah, fiquei. Na hora que deu intervalo, eu fui lá, paguei tudo. Me apertando, cara, naquela época 27 mil reais era muito dinheiro pra curso. Num negócio de coach, nem sabia o que era isso. Enfim, assim fiz. Irmão, com 8 meses eu pedi a exoneração do banco. 8 meses eu falei, vou ejetar esse negócio aqui, esse negócio vai pegar, faz sentido o que esse Paulo Vieira tá falando, já viu o método, esse cara desenvolveu o sistema, eu vou cair pra dentro desse negócio porque eu sei que daqui 5 anos esse negócio vai bombar. Na hora que bombar, eu tô posicionado. Mas você já tinha feito quantos cursos ali? Poucos? Não, aí eu fiz a grade inteira em 8 meses. Em 8 meses você fez a grade inteira? Arrebentei, fui pra cima e a galera não entendia nada, eu vou pedir exoneração. Ninguém entendeu nada. E aí pra onde você foi? Já foi pra Febracis? Nada, aí fui sozinho, vou fazer coach e palestra. Aí eu comecei a fazer uma palestrinha aqui e tal, parará, aí o Paulo lançou o Intercoach, que é o evento dos Estados Unidos. Aí o irmão, ele falou assim, ó, quem for pro Intercoach pode ministrar o treinamento do poder da ação, que é do livro. Eu vou disponibilizar toda a minha metodologia do livro, slide e tal, parará, tudinho pra você ministrar. Aí eu, só pra quem for pro Intercoach? Tô lá. Aí eu pensei em ROI. Eu vou pego essa metodologia, faço o curso, gero o dinheiro e pago. Tá, mas tem que pagar passagem e tudo, não tem como. Aí eu, meu pai, um gênio, sem muito estudo, mas um gênio, falou, vende teu carro e vai. Eu, teu carro? Tipo assim, tô me estruturando. Enfim, vendi o carro e fui. Cheguei lá, encontro com o Paulo Vieira, faz o Método CIS com 40 pessoas. Aqui no Brasil já tinha 500 pessoas. Lá tinha 40 pessoas, cara, acesso. Aí ele chega pra mim e fala assim, tu já tá agilizado, assim. Eu tô te vendo em todos os cursos em Fortaleza fazendo comigo. Tu tem dinheiro? Eu falei, dinheiro? Vendi meu carro. Vendi meu carro. Ele, o quê? Você vendeu teu carro? Vendi meu carro pra estar aqui apostando que com a tua metodologia do poder da ação eu vou voltar, eu vou fazer uns 6 workshops, vou recuperar esse dinheiro e vou tocar minha vida. Ele falou, rapaz, tu tá acreditando no que eu tô fazendo, né? Eu falei, tô. Ele falou, faz o seguinte, vai lá em Brasília quando você voltar, vou conversar com o diretor lá, vem ser meu treinador. Caraca. Aí eu, Paulo, vamos ver o que é. Aí fui, conectei com um cara e ele falou, vem ser treinador. Virei treinador, comecei a ministrar. Paulo lançou as franquias, abriu as franquias. Tinha que ter curso em altíssima qualidade, você sabe, os cursos da Febracis é altíssima qualidade, é nível profundo. As franquias abriram, mas não tinha o quê? Treinador. Aí eu falei, Paulo, eu não tenho filho, eu não sou casado, eu posso ministrar todo final de semana, vou botar pra moer. Mas é o seguinte, como que eu me preparo? Ele falou, você vai ter que pegar 6 meses e se capacitar em dezenas de livros, de vídeos, de gravações, você tá disposto? Eu falei, tô disposto. Cara, me fechei no modo caverna 6 meses, livros, vídeos e tudo, me habilitei, tirei a carteira de habilitação de todos os treinamentos,
e comecei a rodar o Brasil ministrando. Fiquei 3 anos viajando praticamente todo final de semana, fazendo treinamentos de 40 horas, 60 horas, ou seja, fiquei na incubadora por 3 anos. Você viu, Laura? Que história magnífica. Tem poder viagem. Exatamente, Carlos. Gustavo, prazer te conhecer. Prazer, Laura. Conhecer um pouco mais da sua história. E você trouxe pra gente aqui um pouco do que as pessoas conhecem dos vídeos editados, as histórias quando elas começam a dar certo. Só que antes delas darem certo, nós precisamos ter aquele passo principal, que é eu sair da minha zona de conforto. Gustavo, uma pergunta para você. Como que as crenças limitantes começam a agir desde a nossa infância, que vão formando verdades que vão nos travando ao longo da nossa vida? Legal, boa pergunta, né? A gente já começa a entrar um pouco no técnico, mas o ponto é assim, o que é crença? São as verdades, né, Laura, que você falou que a gente carrega. E elas foram construídas quando? Na nossa infância. De tudo que a gente viveu. O nosso pai com a nossa mãe, tinha papai, tinha mamãe, eu apanhava, tinha amor, tinha dinheiro, não tinha. Isso aí criou um padrão emocional, que são as nossas verdades sobre como a gente enxerga o mundo. Eu vivi injustiça, vivi rejeição, abandono, amor. Como que foi esse plano familiar naquela etapa da vida? Isso vai formar essas crenças. Então, quando a gente fala de uma crença limitante, o que a gente está falando é de uma verdade em que ela está interpretando o mundo de uma forma da qual existem pessoas vivendo verdades completamente diferentes. Então, se ela acredita que o dinheiro é difícil, vai ser difícil. Vai ser difícil, ela não vai ver o dinheiro nas situações, se ela escutou lá atrás muito que dinheiro era sujo, não dava em árvore, enfim, todo aquele negócio que as pessoas acham que é só um dinheiro na mão é vendaval, é só um clichê. Não, aquilo são verdades que fazem as pessoas se comportar de acordo com aquela verdade. Eu tô vendo o mundo desse jeito. Então, onde que elas podem atrapalhar? Quando o meu núcleo familiar e a minha origem existiram disfunções entre papai, mamãe e o ambiente onde eu cresci. Se teve disfunção lá, eu carrego algum comportamento da qual limita o meu máximo potencial. Então, as crenças limitantes, elas vêm como se fosse um carro esportivo que tem limitador. Eu venho como limitador, eu preciso identificar e falar como que eu faço para tirar. Na hora que eu tirei, opa, esse carro avança mais, tem mais potência, aí daqui a pouco ele vai esbarrar de novo numa situação de vida. Assim, opa, agora tem mais. Então, eu, de uma forma metafórica, eu vejo muito assim. E aí vai entrar uma questão legal que a gente vai falar logo em seguida, que é a questão da consciência. Tirar esse limitador e gerar. Pessoal, nós vamos num breve intervalo aqui. Solta o som, Dudu! And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural.
Imitação, um disparo, um estouro. E o papá é pop, e o papá é pop. O pop não poupa ninguém. E o papá levou tio a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Valeu, Edu e banda! Pessoal, olha, o Edu já tocou lá em Jataí, no Easy Bar. Edu, deixa aí o contato pessoal, como faz pra contratar os seus shows. As redes sociais, né? O Edu Moraes, o Ouzi Moraes, que é a nossa banda. E também 62981 11 1630 pra falar com a Dreams lá. É isso aí, a Jussara, um abraço, minha amiga Jussara. Jussara, grande companheira aí, tem um grande número de artistas sobre a gerência dela. O Gustavão, eu tô aqui com o Gustavo Sampaio, diretor da Febracis Goiânia. Você já treinou aí mais de 15 mil horas. O que você aprendeu sobre gente, sobre pessoas que livro nenhum vai poder nos ensinar? Que o caráter das pessoas muda. Então, o caráter não é fixo. A pessoa pode passar pelo que for. Ela pode vir do ambiente mais tóxico que for, desenvolver os comportamentos mais assustadores, mas ainda assim é possível mudar. Pode ter feito o que fez, o passado. Vai ter consequências, sempre terão as consequências, mas o que eu vi diante dos meus olhos foi exatamente pessoas tendo uma transformação completa de vida. O que eu aprendi nessas 15 mil horas é que vale a pena viver pelos motivos certos. E acreditar nas pessoas. Sempre. Porque as pessoas precisam de ter alguém que acredita. Sempre. A gente vai falar aqui sobre consciência, foi o que eu falei no final do bloco. Okay. Uhum. Mas o grande desafio para mim, eu estou entrando nessa jornada e para mim como empresário, tenho vários funcionários, mas é como gerar essa consciência nas pessoas. A gente vai falar logo para frente também sobre treinar, se vale a pena treinar o time, se vale a pena investir no time, ou se o time tem que pagar ali. Mas como a pessoa que viveu, que tem esse caráter aí que tá torto, vamos falar assim, como que essa pessoa consegue buscar essa consciência para transformar a sua vida? Perfeito. Se a gente for colocar numa metáfora, o que é consciência? Consciência é luz. Consciência sou eu tirar do oculto e colocar na luz. Sou eu tirar do escondido e colocar visível. Sou eu tirar do que está escondido para transparência. Isso é consciência. E esse processo de consciência ele também acontece interno. Sou eu entrar na minha escuridão do meu subconsciente e conseguir trazer luz, conseguir colocar isso diante das minhas situações. Esse é o ponto de consciência. E eu só tenho consciência quando eu busco conhecimento. Sem conhecimento do mundo, sem conhecimento da minha história e sem conhecimento de quem eu sou olhando para dentro, eu nunca vou ter consciência. Por que eu falo para as pessoas assim, método CIS hoje, em termos de treinamento de inteligência emocional, não é porque eu sou da Febracis, não. Eu já passei por todos que existem hoje no mercado, dos maiores. Cara, porque é técnica, porque é real, porque é neurociência, porque é metodologia. É o mais profundo, é o mais completo de transformação. Cara, eu vejo o cara lá entrando lá, saindo de lá e não mudando nada. Eu vejo o cara saindo de lá e tendo uma transformação de vida. E eu comecei a observar o que está acontecendo e eu entendi, ninguém precisa de inteligência emocional. Eu mereço inteligência emocional. Eu não preciso, eu não chego pro cara e falo, você merece, você tem que fazer método CIS. Não, você merece, eu preciso entender quais foram os botões que foram apertados na minha infância no momento que eu não tive chance de defesa, irmão. Eu não sei onde meu pai me colocou, eu não sei a música que eu escutei, eu não sei se teve briga, eu não sei se teve berro. Tem coisas da minha infância que eu nem lembro, mas tá aqui. Caraca. Tá na escuridão, tá na sombra. O Jung, né, o cara fez uma contribuição gigante na psicologia, ele fala, olha, se você não mergulhar dentro de si mesmo, você vai ser controlado por comportamentos e você vai chamar isso de destino. Mas é só o seu subconsciente controlando seus comportamentos através dos medos, através de tudo aquilo que foi plantado lá atrás, sem chance de defesa. Aí o cara sobe, cresce e fica achando que é aquilo. Não, você vai ter que voltar, eu vou ter que olhar. Eu encontrei minha avó agora, paterna, tinha 5 anos que eu não encontrava. Eu sentei do lado dela, eu metralhei ela de pergunta. De quê? Eu tenho que conhecer a origem, as histórias, as fraturas, os erros, as feridas emocionais que entraram. E eu começo a ver, cara, minha avó passou por isso, meu pai passou por isso, eu tô passando por isso. Irmão, tem um problema sistêmico, familiar, de linhagem.
precisa ser interrompido. Irmão, eu vou tomar, a pancada vai ser em mim, mas eu vou absorver isso para que os meus filhos não precisem brigar ou descobrir por algo que eu já tô vendo. E tem coisas que eu já sei que eu não vou conseguir resolver e vão ser eles que vão ter que resolver. Mas eu tenho consciência. Agora eu sei. Caraca. Mas você treina empresas. E nas empresas tem empregados, tem funcionários. E aí chega aquele time que tá ali, às vezes ele foi obrigado a estar lá. E aí como que a gente vai fazer isso? A gente vai jogar essa consciência, vai jogar ali. Alguém vai pegar, alguns não vão. E aí tem que continuar nessa frequência? Como você trabalharia isso quando você entra numa empresa ali para fazer o seu trabalho? Como que funciona essa questão? Perfeito. Eu não sou um consultor dentro da empresa, então eu não mexo com processo, apesar de conhecer muito de processo. Eu sou o cara para potencializar pessoas dentro de um processo existente. Minha especialidade é alta performance na mente humana e no comportamento humano. Então, o que acontece? Por muito tempo eu era o cara que eu vou lá e treino. Eu tenho vários projetos agora acontecendo que eu tô treinando o cara. Cara, alguns potencializam, outros saem da empresa, outro fica incomodado e esse processo continua. Mas o que eu me especializei agora? Cara, antes de qualquer treinamento eu preciso fazer um diagnóstico. Lembra que eu tava te falando? Eu preciso fazer um diagnóstico muito certeiro, porque a empresa hoje ela não tá com caixa e achatou, né, no Brasil o recurso. Então, o cara não tá para ficar fazendo treinamentozinho motivacional, irmão. Isso aí não vai funcionar mais, não. Eu preciso diagnosticar muito claro cada pessoa e de repente conseguir fazer uma entrega da qual eu destrave várias pessoas ali ao mesmo tempo de uma forma personalizada. Não adianta eu chegar lá para a empresa com um slidezinho pronto e achar que vai dar certo. Não vai, irmão. Eu preciso chegar lá, ter a capacidade de ler aquelas pessoas e de conseguir entregar coisas individualizadas ali para dar um destrave. Principalmente encontrar quem são as pessoas-chave ali dentro, porque se eu levanto aquele, eu levanto outros. Isso é uma habilidade, tem que ter a sensibilidade do dia a dia. Então, assim, treinar a equipe vale a pena? Muito, muito. Mas não sair treinando de qualquer jeito. Mas vale a pena. Aí, o mais desafiador, qual é? Quando eu chego para treinar uma equipe, uma coisa, eu tenho meu auditório, que tem meus cursos. O cara pagou para estar lá. O cara tá consciente, eu quero estar aqui, porque eu estou na busca, eu já levantei a mão, eu entendi, eu quero conhecer isso. Quando eu vou para uma empresa, é o mais desafiador, porque eu chego lá e tá o funcionário assim, ó. Exatamente. Treina. Cara, eu fui treinar uma equipe agora, pessoal de internet, não sei, os caras ficaram de Juliette correntão, assim, ó, dentro do auditório, só ficava me olhando sua cara assim. lá. Então, é complicado ser. É mais desafiador porque eu tô falando pra um cara que não quer me escutar, ele não investiu nada, ele tá achando um saco, tá lá. Então eu tenho menos tempo pra chegar, conectar, conseguir falar com ele e puxar ele pra mim. Agora, se eu conseguir trazer a atenção dele, eu planto no coração. Entendi. Esse é meu objetivo. Ou seja, não adianta a gente querer transformar todo mundo, isso é impossível. Vai ser aquele clique na pessoa que a gente tem a obrigação de jogar, de plantar sementinha, mas se ela vai frutificar ali... Ninguém muda ninguém. Só ajudo quem quer ser ajudado. São filtros. Tem uma questão muito interessante, Gustavo, que dentro disso que você falou do diagnóstico, eu fui conversar com o pessoal de um treinamento, e ele falou, tá, Carlos, mas era um treinamento caro, e ele falou assim, antes de você falar que vai pagar para alguém, ou então vai ajudar no custo, eu vou conversar com cada funcionário. Porque aí já aconteceu, o cara vai lá conversar, aquela pessoa tá pensando em sair, ela não tá interessada. Perfeito. Então isso é... E aí o que acontece? Às vezes o empresário não conversa com o próprio time, ou então não tem essa liberdade, não tem técnica, não tem dinâmica e fica ali todo mundo desconectado. Viu, Laura? Eu vi, Carlos, e eu achei muito interessante que o Gustavo trouxe pra gente sobre mudanças, fazer coisas diferentes. E Albert Einstein já falava isso, que insanidade é eu continuar sempre fazendo as mesmas coisas, esperando os resultados diferentes. Gustavo, você trouxe também uma realidade que eu também trabalho atendendo empresas, atendo produtor rural, e a gente vê de perto que no operacional das empresas, o dia a dia, às vezes, trava muitas mudanças que precisam acontecer. Então, a empresa, qualquer negócio, ele começa ali no estratégico, no tático, até chegar nesse operacional. Você falou que hoje, quando vai treinar as empresas, às vezes sente essa resistência dos funcionários, e às vezes essa resistência da mudança está no próprio dono do negócio. Então, me fala aí um pouquinho, Gustavo, como desenvolver essa autorresponsabilidade no empresário, trazendo para ele a necessidade que as mudanças vão começar nele para escalar para a equipe. Eu acredito que não existe nada mais motivacional do que o resultado. Então, quando você começa a fazer esse tipo de entrada,
o que eu preciso fazer é, de alguma forma, gerar um tipo de resultado em que seja perceptível para outras pessoas. Então, vamos lá. O que mais funciona é quando eu faço uma estrutura, Laura, top-down. O empresário comprou a ideia e eu vou trazer, vai vir de cima para baixo. É o empresário falando, gente, essa é a cultura da empresa, agora é treinamento, eu vou cobrar isso de vocês e quem não entrar nessa cultura não cabe mais aqui. Essa é a forma que mais funciona. Mas sempre que faz isso vai ter uma renovação de time, porque nem todo mundo vai entrar nesse novo modo operante. E tá tudo bem. E o empresário ele tem que estar consciente disso. Porque senão depois ele quer colocar na minha conta que eu dei uma palestra e a galera saiu da empresa. Então eu pergunto qual é o tom. Cara, qual é o tom que você quer? É de confronto? É para que os caras que estão fazendo corpo mole peçam demissão? Você quer confronto mesmo? Eu já tive casos que eu fui contratar, o cara falou assim, eu quero que eles peçam demissão. Entra com autorresponsabilidade, senta a borracha. Ok, dito e feito, 7 pediram. Para ele foi ótimo. Para outros eu tenho que entender onde está esse ponto. Então uma forma é top-down e funciona. Só que às vezes é top-down e eu vou te dar um exemplo, Laura. Eu fui dar um treinamento numa empresa e aí estava toda a empresa e os donos estavam lá na frente. Os donos estavam o tempo inteiro no celular. Eu passava os exercícios e eles não faziam. E a equipe toda atrás vendo. Treinamento de um dia inteiro, poder da ação. Chegou no intervalo, eu chamei eles e falei assim, deixa eu falar um negócio pra vocês. Pode encerrar o treinamento. Não vai funcionar. Aí eles, ué, mas por que, Gustavo? Comecei no meio. Vocês não estão dando exemplo. Vocês estão falando, vocês começaram falando que estar no treinamento é importante. O que vocês estão fazendo é menos estar no treinamento. Vocês estão no celular, eu passo o tempo para fazer exercício, vocês não fazem, vocês estão achando que o seu time está vendo inteiro. Se quer que seu time faça aqui, é a mesma coisa na empresa. Ele vai falar, o dono vai falar que alguma coisa é importante, ninguém vai fazer, porque nem você está se comportando como algo importante. Então, assim, duas possibilidades. Ou vocês voltem lá e vocês mergulham no treinamento de verdade e se tornem exemplo de que treinar time vale a pena porque vocês são humildes para aprender, ou a gente encerra aqui. E isso é cultura, né, Gustavo? É Cultura. aquilo que a gente permite ou não na nossa empresa. Permissividade. Então a cultura vem muito nisso. Essa é uma forma. A outra forma de você entrar é quando a alta ainda não comprou. Quem te comprou foi o RH, foi um gestor. Aí você tem que entrar, criar algum resultado palpável e visível no time para que alguém lá de cima veja, uai, Maria tá diferente. Ela chegava aqui, como eu tive o caso executivo, o cara chegava lá, saía brigando com todo mundo, batia na mesa e tal. Chegou um dia que ele não brigava mais e não batia na mesa. O dono, que é o irmão, falou assim, o que tá acontecendo? O cara tava trabalhando em inteligência emocional, tava trabalhando várias coisas, falou, eu quero conhecer disso. Cara, fechei coach com o dono, com o executivo, depois com o diretor, fechei um projetão lá. Então, eu acredito que é muito isso. Vai ter algum momento que precisa ser perceptível. E aí, quem tá no papel de treinar e tudo tem que ter muito esse feeling de pegar, adaptar rápido e gerar valor. É assim que eu acredito. Caraca, poderoso isso. Gustavão, mas dentro disso que nós estamos falando, comenta aqui pra gente a frase, ó. Tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. É uma frase dura, né? Tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Eu não sou muito de falar essa frase pras pessoas porque ela confronta, né? Mas dentro de mim, dentro do meu coração, eu tenho isso. Então, a pessoa pode estar passando o caos que for, ela pode estar passando o benefício que for na vida. Cara, cada um tem a vida que merece. Consciente ou inconsciente. Tem gente falando, não, mas eu sou uma pessoa boa, mas inconscientemente ela tá cheia de trava, tá cheia de medo, tá cheia de desejo, tá cheia de sentimento tóxico, tá com fratura emocional. Irmão, não vai ter como, essa pessoa não vai conseguir se comportar da forma que ela gostaria. Não tem como. Então, eu acredito que é muito isso, cara. Todo mundo na sua jornada. E aí o remédio pra isso volta na consciência, na autorresponsabilidade, nos cursos da Febracis. Também, ou qualquer linha que seja que te dê consciência. Eu sou um cara que, muito claro, a Febracis tem uma linha de desenvolvimento e que eu gosto, me identifico muito, mas já fui para várias. Toda linha que te der um nível de consciência e que te dê uma perspectiva sobre você mesmo, para você mudar suas lentes, cara, vale a pena. Foi legal a gente falar sobre isso aqui, agora pra gente sair pro intervalo rapidinho. Comenta aqui pra gente, porque aí as pessoas não vão acreditar, você mesmo foi um pouco cético ali, você comentou a questão quando você foi fazer o método CIS a primeira vez, mas é tão milagroso, não é possível. A questão dos legendários também, o pessoal critica, eu preciso subir a montanha para mudar, para virar homem, para transformar a minha vida. O que a gente pode falar para essas pessoas que são céticas, que não acreditam e que continuam lá naquele barril de... Você está perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Porque assim, legendários. Porque eu não preciso subir na montanha para encontrar com legendários. Irmão, você quer criticar? Faça. Depois. Tira a tua opinião. Você tá tirando a opinião de algo que você nem experimentou. Eu tô falando que eu não gosto de um prato, eu nem botei na boca.
Então, assim, quando o cara vem querer falar sem experimentar, irmão, eu acabo sendo quase meio brusco, porque eu não vou nem dar margem pro cara falar. Eu tinha antigamente um tio lá, familiar perto da família, que ele falava: eu odeio esse negócio de cruzeiro. E balança pra cá e pra lá e come e o pessoal passa mal e tudo. E nunca foi. Ele falava isso porque não podia ir. Não por escolha, mas por condição. Uma coisa sou eu falar que eu não quero algo por escolha. Cara, eu escolho não viajar de cruzeiro. Mas se for para viajar agora, eu posso? Posso. Eu escolho não ir. Outra coisa é quando eu tô criticando, porque eu não tenho condição de ir. São coisas completamente diferentes. Aí no dia que ele começou a ter condição, anos depois, foi para um cruzeiro. Aí tomou gosto. Ah, papai. Agora na mesa é cruzeiro? Melhor coisa do mundo. Então assim, mano, vai experimentar. É igual aquela historinha do sábio que chegou o rapaz lá e falou: sabe, como que a gente faz pra não discutir, pra não brigar com gente idiota, né? Aí ele falou assim: ó, é só não discutir. Aí ele falou: mas eu não concordo. Ele falou: não, tudo bem, não tem problema. Solta o som, Dudu, é contigo, meu irmão. Ideologia, eu quero lá pra viver. Ideologia, eu quero lá pra viver. Ideologia, pra viver. Ideologia, eu quero lá pra viver. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. And I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Losing My Religion, por Essa aí. Edu. Essa é boa. Essa é boa. Estamos aqui hoje com Gustavo Sampaio, diretor da Febracis Goiânia. Muito obrigado pela presença, meu amigo. E agora nós vamos para um quadro aqui onde os nossos telespectadores enviam perguntas. É com você, minha amiga Laura. Exatamente. E você que está nos assistindo, se também quer fazer pergunta para os nossos convidados, não deixe de seguir a nossa página, anota o nosso WhatsApp para você poder mandar perguntas direto para os nossos convidados. Gustavo, a bola agora está com você. Uma pergunta do nosso telespectador. E elenca um pouco com o que você falou. Não mudamos as pessoas, mas as pessoas, quando tomam consciência da necessidade de mudar, conseguem realmente trazer isso para suas atitudes.
tenho uma vida ativa, pratico atividade física, tenho uma alimentação saudável, mas a minha esposa não. E isso me incomoda muito. Como que é possível, Gustavo, influenciar numa família, o esposo, a mulher, os filhos, a também ter uma vida saudável? É a nossa pergunta. Eu volto pro ponto, né? Eu acredito que falar até papagaio fala, né? Então, tudo tá no comportamento. Eu acredito que quando você vai mudando seu comportamento e dentro de casa você vai trazendo isso, naturalmente você vai mudando a família. Eu vou te dar um exemplo. Minha esposa não toma refrigerante. Eu fiquei um tempão sem tomar, atletão e tal, depois voltei a tomar. Minha filha, 5 anos. Aí um dia minha filha, papai, eu quero experimentar isso. Eu falei, não, filha, isso aqui é bebida de adulto. E aí por conta do M&M colorido, eu falei, filha, isso aqui faz mal, porque tem corante e tal, parará. Aí ela ficou numa vibe de tipo, faz bem ou faz mal? Aí ela, bebida de adulto, papai? Ela faz bem ou faz mal? Aí eu falei, faz mal? Ela, e por que você toma? Aí eu, meu filho, eu aceito o desafio. A partir de hoje, papai não toma. Eu tô há 120 dias sem. Então, é o exemplo, é o confronto, é a verdade. E aí, a partir do momento que eu sou, agora eu tenho autoridade para fazer isso. A minha sogra toma lá uma cervejinha, eu não tomo e tal. Aí minha filha, papai, você toma cerveja? Eu, claro que não. Eu tenho autoridade, eu tenho força para falar isso. E nada contra para quem bebe, quem toma, de boa. Mas assim, dentro do meu contexto, quando eu vivo algo, eu tenho autoridade para falar. E se eu tenho autoridade para falar e eu falo e eu posiciono, Laura, isso muda o comportamento da família. Perfeito. É igual o método CIS, era para sua mãe, era para seu pai, era para seu tio, mas não para mim. Mas não era para mim, você. servia para todo mundo, mas para mim não. É isso aí. Eu tenho conselho para a vida de todo mundo, mas a minha vida eu não mudo não. Gustavo, isso nos lembra também daquela história, você falando sobre coerência, né? Que a mãe levou o filho lá pro monte falar como que parava de comer açúcar. E ele pega e fala, volta daqui 2 semanas. Aí quando eles retornam depois de 2 semanas, o monge vai falar como que ele iria ensinar e a mãe pergunta, mas por que você não falou isso há 2 semanas atrás? E aí ele fala, porque há 2 semanas atrás eu também comi açúcar. Então essa coerência da gente realmente ensinar aquilo que a gente vive é muito importante. Gustavo, segunda pergunta, Paulo Vieira fala que nós vivemos uma pressão, a gente é a massa do meio, né? A gente acaba sendo moldado pelo ambiente. Então, hoje a gente tem uma cobrança muito grande por crescimento, por evolução, e isso é necessário. O mercado de trabalho hoje está muito competitivo. Mas como conciliar, Gustavo? Família, carreira, Deus, espiritualidade, saúde. Como que a gente consegue conciliar tudo isso? Eu acredito que as áreas da vida, elas são, primeiro, consciência das áreas importantes da vida. Tem aquela ferramenta que é o MAS, né, que é a roda da vida. Quando eu fiz pela primeira vez, eu olhei, eu falei, gente, eu nunca tinha olhado para a minha vida nessa perspectiva de 11 áreas. Então a primeira coisa foi a consciência. Eu posso olhar a minha vida desse jeito, eu posso gerenciar ela, eu posso ver que eu não estou bem na saúde, mas que eu posso melhorar. Então o primeiro ponto é saber como eu estou agora. E a ferramenta, ela traz isso, ela traz essa consciência. Cara, eu posso olhar para a minha vida de uma forma sistêmica. Uma coisa influencia na outra. Minha saúde influencia na minha vida profissional, que influencia no meu casamento, que o dinheiro influencia. Tá tudo interligado. Qual que é o nome da ferramenta mesmo? A gente chama de mapa de autoavaliação sistêmica. São 11 áreas da vida. Espiritual, parentes, conjugal, filhos, servir, profissional, saúde, emocional, financeiro e intelectual. Então, o que acontece? São áreas que você gerencia. Eu posso estar muito bem na saúde, mas no financeiro não tá legal. Opa, calma aí, eu posso estar bem no financeiro, mas o casamento tá com um problema. Então, primeira coisa, consciência. Como é que eu tô em cada área? E depois, rotina. Você não melhora nada se você não treinar para melhorar. Então, Gustavo, como conciliar tudo? Vai ser a vida perfeitinha? Nunca será a vida real. Entre os problemas, as situações e como eu lido com os problemas. Mas a rotina é o que vai me garantir que eu tenha uma rotina da qual eu avance, nem que seja uma pequena casa, num nível de maturidade em cada área da minha vida. Tipo, a pessoa tá lá, eu treino muito equipes, aí eu vejo o time de vendas, vamos lá, galera, quem foi o último que leu um livro de vendas aqui? Nesse ano, agora, eu fiz agora. Aí o cara, eu li. Aí eu falei, qual foi o nome do livro? Aí o cara, qual que foi mesmo? O cara leu um livro dentro de um período desse, não lembra nem o nome do livro, não leu. Então, cara, como você está no intelectual, você está trabalhando com vendas, o mercado de vendas está mudando, a forma de consumo está mudando e você não está estudando nada. Você estacionou nisso, você está com a água parada. Tem poder quem age. Vamos chacoalhar esse negócio aí, vai estudar, vai ver podcast, vem assistir a gente aqui. Né? Então, eu vejo muito isso, rotina.
Mas o que eu acredito também, Gustavo, dentro disso é porque essa consciência que o MAS traz, é porque a maioria das pessoas elas estão ali vivendo no automático e não para fazer essa análise. Chega final do ano, você vai fazer ali, vou traçar minhas metas. Às vezes traça uma meta ali, mas sem olhar criticamente para o que precisa ser melhorado. E a gente também, pessoal, precisa lembrar que tem coisas que não voltam. Então, assim, uma grande dor que eu sinto aqui é a questão dos filhos. Eu tenho filhos pequenos como você, os meus têm 7 e 4 anos. Mas eu sei que com 10, 12 anos, eles não vão estar comigo. A hora que chegar em 18, já era. Então, assim, tem coisas que não voltam. E essa consciência nos ajuda a falar, cara, eu vou focar nisso aqui agora, eu vou focar ali, vou dar prioridade para algumas coisas e vida que segue. Isso aí, Laura? Exatamente. E para terminar, Gustavo, muitas pessoas acabam, às vezes, sob pressão, explodindo e tendo atitudes que não imaginariam que poderiam ter. Teste diz que revela muito sobre os perfis, né? Mas como que as pessoas conseguem hoje lidar com a pressão sem explodir? Como ter esse autocontrole? Tá. Primeiro ponto, aí a gente volta para a consciência, eu preciso saber qual é o meu padrão de personalidade. Que é o que você falou, a teoria diz que ela vai trazer um pouco desse padrão. O meu padrão de personalidade, ele diz um padrão de comunicação. Então eu sou um cara muito voltado para comunicação. Eu tô aqui, o que você me perguntar, eu sei desenrolar isso aqui. É minha vida, é natural meu. Agora, me coloca para ficar 3 dias numa planilha. Eu até faço, mas não é meu natural. Vou gastar muito mais energia para estar lá. Então o primeiro ponto é entender qual é a minha força que está inserido na minha personalidade. Foi inserido algo, tipo um chipzinho. Tem algo que corre nas minhas veias, o meu DNA. A minha linhagem do meu avô, tia, é muito educacional. Muitos professores na linhagem. Então, cara, não é por acaso. Beleza? Então, primeiro ponto, meu padrão de personalidade. E depois, dentro disso, eu preciso entender se eu estou respondendo às situações do mundo ou se eu estou reagindo às situações do mundo. Quando eu estou reagindo às situações do mundo, significa que tem algo automático que está sendo disparado. Quando minha esposa fala comigo de um jeito, eu explodo. Calma, eu só estou reagindo a algo que já está engatilhado e foi registrado lá atrás. Talvez a forma que eu estou falando com ela era uma forma que eu queria estar falando com minha mãe. É uma loucura. Começa a criar os emaranhados dos padrões. Então, calma aí. O ponto que eu me pergunto é, eu estou reagindo às situações ou eu estou respondendo às situações? Responder é, cara, eu tenho um problema, eu tenho uma situação, não vou agir por impulso, vou respirar, vou pedir conselhos. Quem pode ser uma referência para me ajudar nessa situação? O cara tá com um problema no casamento, quem é o cara que entende casamento? E não tô falando que é o cara que tem o casamento perfeito, não, mas é o cara que fala, que ensina, que tem princípios, que sabe, por mais que não viva, mas que ele saiba transferir aquilo. Eu preciso pedir ajuda. Onde há multidão de conselheiros, os planos prosperam. Então eu preciso buscar ajuda, preciso pesquisar, não dá para ficar sozinho. Então eu vejo muito nessa perspectiva. Pedir ajuda, escutar, analisar, coleto o máximo de informações que eu posso, aí eu respondo a situação e não mais reagir. E as pessoas estão reagindo. Humildade. Perfeito, Gustavo. Já deixa aqui sua rede social, seus contatos para quem quiser buscar ajuda. Verdade. @o Gustavo Sampaio? Eu sou o Gustavo Sampaio. Eu sou o Gustavo Sampaio. Laura, o pessoal de casa aí tá qualificado. Perguntas muito bacanas. Gustavão, você esteve lá no acampamento base do Everest. Como é que você conecta isso com a liderança? Os desafios, o que você aprendeu lá que você aplicou aqui no seu trabalho no dia a dia? Legal. Eu fiquei 9 dias caminhando num trekking com um grupo de 7 pessoas para a gente chegar no acampamento base do Everest, 5.200 e tantos metros de altitude, uma zona já de morte por conta do ar rarefeito. O que eu trago daquilo para mim? Para que tudo existe um processo. Valorize o hoje, um dia de cada vez. Tem uma história lá que é muito massa. Eu e um grupo de empresários, os caras tudo acelerado, executou. A gente caminhava o dia inteiro, irmão. Você começa conversando com um, conversa com outro, daqui a pouco ninguém tem mais assunto, tá todo mundo calado no seu mundo interno. 9 dias, horas caminhando por dia que a gente caminhou 10 horas, 12 horas, chega uma hora que todo mundo entra no seu mundo da sua introversão. E aí o que acontecia? Tinha o guia, que era o Dalba, o cara lá da Etiópia e não sei o que, ele falava um pouco português. Cara, dava 15, 20 minutos a gente, Dalba, tem muita subida pela frente? Ou é muita descida? Como é que vai ser amanhã? Toda hora chegava um e perguntava. Ele olhava e... Não existe o amanhã. Viva agora. Olha a montanha, céu. Não existe amanhã.
Cara, dava coisa de 15, 20 minutos, já ia um outro agoniado. Dalbai, mais subida ou mais descida? Cara, sem sacanagem, nesses 9 dias, eu acho que a galera deve ter perguntado pra ele umas 150 vezes. Todo mundo sendo tratado nessa ansiedade, nessa velocidade do mundo, e lá, cara, não tem o que fazer. É tédio, anda, vê paisagem, conversa, se cala e se encara internamente. Caraca. E aí ele falava, cara, todas as vezes, não existe o amanhã. Então o que eu posso trazer disso? Irmão, é um dia de cada vez. Eu nunca sei quando vai ser o último abraço. Não. E tem algo que conecta muito com os legendários, que eu gosto muito, já devo ter falado várias vezes aqui, mas é aquela questão, quando você está no meio da montanha, muitas vezes você não tem visão de onde está o topo. E as pessoas acabam desistindo. Às vezes você está ali a um passo, a uma virada, a uma curva de distância, e o que a maioria das pessoas fazem é parar no meio do caminho. E num ambiente totalmente agressivo, igual o Everest, também é igual você falou, pular etapa não faz sentido. E é a mesma coisa que a gente quer fazer na vida. Eu comecei aqui, eu já quero ser diretor, já quero ganhar dinheiro, sem passar por toda... Um processo. Vou te dar um dado. O Paulo Vieira, hoje no maior treinamento de inteligência emocional do mundo, deve estar na versão, na edição 200 e tanto, ele levou 100 turmas para colocar 100 pessoas dentro da turma. E aí tem um cara formando lá comigo em oratória e ele quer se lançar no mercado e ele acha que na primeira palestra vai ter 70 pessoas para ouvir ele. Cara, inocência, tudo bem, o marketing digital, inteligência artificial acelera o processo, acelera. Mas, meu irmão, o Paulo Vieira, que é o cara que levou 100 turmas para colocar 100 pessoas. Depois escalou, depois foi dobrando. 300, 400, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, chegamos até 14.000 presencialmente, num curso de 4 dias virando noite, com mais de 20.000 conectados. A gente tinha 50.000 pessoas no mesmo treinamento, irmão. No mundo inteiro. Uma logística gigantesca. Um processo grande de ser executado. Então, respeite o processo. Respeite o processo. Mas não se acomode nele. Tem gente que também fala, tô no processo, mas não tá fazendo nada diferente, né? Tá no processo a vida inteira. A vida inteira. O processo eterno, né? Exato. Tá andando na esteira. E é foda, né? Gustavão, você esteve na maratona lá no deserto do Saara também. Também. E eu gosto muito de pegar esses desafios físicos e utilizar como uma analogia para a nossa vida. Sim. Porque você está se movimentando, você está se desafiando, você está estudando, você está se qualificando. E esses desafios, o que mais pega? É mental ou é físico? Depende. Depende da sua estrutura. Depende do que foi construído e plantado lá atrás. Um cara que é um atleta desde criança, ele vai chegar numa maratona dessa, ele tem estrutura de perna, de condicionamento, de coração. Talvez ele vai sentir mais na mente e não no corpo. O corpo está preparado. Ele plantou isso lá atrás. Outros vão estar com o corpo fraco, mas a mente muito forte. Cara, eu na corrida que eu fiz na Argentina, lá na Floresta Patagônia, eu com 28 km, e assim, nada contra, pelo amor de Deus, mas assim, eu magrão aqui, atleta. Cara, passou uma baixinha argentina, gordinha por mim, que eu falei, eu não aceito, não, meu irmão. Essa aqui eu vou buscar. Quem disse que eu busquei? Eu com as pernas desse tamanho, irmão. E ela lá no ritmozinho dela, só o passinho, assim, e eu falei, eu vou. Cara, deu 2 km atrás dela, eu falei, eu vou quebrar. Eu vou ter que diminuir meu ritmo, ela tá num pace que eu não tô conseguindo. Cara, aquela menina, fisicamente não, mas mentalmente, condicionamento. Então o que você plantou no seu passado? Uau. Isso vai determinar onde você vai sentir mais. Eu vou falar por mim, mente mais forte do que o corpo. Terminei o deserto Saara com o corpo quebrado, mas com a mente. Terminei mancando. Não, eu quebrei na prova. 7 horas no deserto Saara, nas dunas de Merzouga, que são as maiores do mundo. Eu peguei a corrida de 7 horas da manhã, foi a largada, eu fui até 3h15 no deserto do Saara. Não sei nem como. Eu olho pra trás e falo, cara, foi eu mesmo que passei aquele negócio. Mas aquilo forjou, eu conheci um Gustavo que eu não conhecia. Eu passei de uma linha dentro de mim, de resistência, de resiliência, de um limite que eu falei, cara, existe um negócio posso mais. dentro de mim. Aí eu vou pro mundo dos negócios, passo o BO, que negócio é BO toda hora, e eu falo, rapaz, eu já atravessei aquele deserto, isso aqui não vai me derrubar nem a pau. Vambora. Eu vou pra cima, vai, eu tomo umas pancadas. Irmão, é o seguinte, eu tomo umas pancadas e tomo várias. Eu sou nocauteado em alguns, é que nem no UFC, tu tá na trocação, você leva umas. Mas se eu cair no chão, eu levanto, irmão. No chão eu não fico. Eu posso ser nocauteado quantas vezes for. Eu vou levantar, nem que seja grog, mas eu vou levantar. Então isso é o muito drive da vida do esporte. E sabe o que é o mais massa disso? Olha só, a gente começou falando de inteligência emocional, beleza? Agora a gente tá falando de outro tipo de inteligência, uma inteligência
ela é uma inteligência de consciência corporal. Olha isso aqui. Toca quanto tempo, Edu? 20 e poucos anos. 20 e poucos anos? Léo? Mesma coisa. Perdão, Bruno? Bruno. Vocês desenvolveram inteligência que eu não desenvolvi. Existe uma teoria das múltiplas inteligências. A inteligência musical é uma inteligência. E é uma inteligência que ela mais ativa áreas do cérebro ao mesmo tempo. Pessoas que tocam instrumentos e música, entendem da música, quando vai para um cenário empresarial, encontram tipos de soluções que pessoas que não têm essa inteligência não conseguem saber. Sempre tenha, você que é empresário, um cara que é músico dentro da tua empresa, que esse cara vai pensar numa perspectiva que você não consegue pensar. Olha só. Gustavão, pra gente sair aqui pro intervalo, você já falou que vale sim a pena treinar o time. Agora só fala pra gente essa visão. Se a empresa deve pagar ou não deve pagar, o que é a sua visão? Eu acho que é cada caso um caso, ok? Eu tenho casos de empresas que me contratam e pagam tudo. Tem empresas que contratam e falam o seguinte, olha, você tem uma bonificação educacional, tantos por cento você tem que pagar. Tem outros que botam 100% para o cara pagar, mas a empresa financia, olha, eu tô pagando aqui, eu vou descontar. Então eu não vou falar que tem um modelo certo, tá? Mas eu acho que quando a pessoa tem que ter minimamente um esforço dela, um sacrifício dela, eu acho que existe uma valorização maior. Mas eu acho que o drive pro empresário é outro. O drive do empresário é assim, ó. Tem gente que fala, ó, é caro treinar. Aí eu pergunto pra ele, o que você prefere? Treinar o teu time e um dia ver esse cara sair? Ou não treinar e ver ele ficar? Não precisa nem responder. Aí cada um responde. Solta o som, Edu! Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you, so come on. Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou, ao final de cada colheita, você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Marquió e Jataí. Tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. All I've ever wanted, all I've ever needed, is here in my arms. Thoughts are very unnecessary, they can only do harm. Obrigado, Edu e Uzi Moraes. E hoje o Em Construção aqui com o Gustavo Sampaio, diretor da Febracis. Meu amigo, eu vi uma frase aqui que foi, assim, hoje está sendo só tapa na cara, chacoalhão e borracha mesmo, que tá um papo muito bacana. Quando você sair da tempestade, você não será a mesma pessoa que era quando entrou. Esse é o objetivo da tempestade. Haruki Murakami.
O que isso aqui pode falar pra gente? Cara, eu acredito que as pessoas andam romantizando demais a vida. E achando que ser um cara otimista é uma pessoa que vê tudo pelo lado positivo, mesmo vivendo um caos. Pra mim isso é inocência, não otimismo. Otimismo é aquele cara que vê o que dá certo e o que pode dar errado pra ele tomar a melhor escolha. Então eu vejo as pessoas querendo romantizar demais a vida e não levar a sério o que precisa ser levado. Tem duas coisas que precisam ser levadas muito a sério em nossas vidas. Uma, os nossos sonhos. Isso tem que ser levado a sério, cara. Você não ri do seu sonho. Você não brinca com o teu sonho. É uma visão. Você não brinca com isso. Você não foge disso. Então tem gente levando na brincadeira isso. E o segundo ponto, as pessoas levam e suavizam os problemas. Cara, você não pode pegar leve com os seus problemas. É guerra declarada contra os seus problemas, contra aqueles comportamentos que eu preciso mudar, sobre aquilo que, cara, se eu olhar na minha vida lá na frente, eu sei que vai dar BO lá na frente. Então, assim, cara, eu preciso travar uma batalha com isso. Então, eu vejo que a galera fica tentando amenizar demais a vida, e aí essa vida de rede social, o cara começa a colocar só o que é de muito bom na vida, e ele começa a acreditar naquela mentira de achar que tá tudo bem. E aí quando vem alguma coisinha, cara, vai desestruturar ele. Então, pra mim tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cara, diante do caos, tenha bom ânimo. Cara, diante do caos, escolha ainda assim olhar pelas coisas boas, porque com certeza se você analisar, vão ter pessoas em situações muito mais difíceis do que você. Eu conheci o Marcos Rossi. O Marcos Rossi não tem braço nem perna, e ele, cara, o cara faz tudo. O cara faz tudo, o cara mergulha, malha, 2 filhos. E eu conheci ele e assim, a perspectiva dele é, irmão, você não tem problema. Você não tem problema. Então, esse referencial dos desafios que vão aparecer na minha frente, como eu vou lidar com eles a galera tá fugindo dos problemas, irmão. Não, o problema é a oportunidade de você falar, cara, mas esse aqui é grande, beleza, sozinho não vou não, quem que vai me ajudar? Não tem quem vai me ajudar, irmão, de onde eu vou tirar força? Pô, tomei o golpe, nocauteei, beleza, eu vou ter que levantar, eu tenho que passar por isso, porque senão minha vida não vai mudar de fase. Então eu olho muito nessa perspectiva, irmão, sem romantizar a vida real. É com pancada, tomando capote, levanta, segue, cai ali, escorrega, aprende, vai, mas tipo assim, de novo, tem poder, quem age, só não fica parado, irmão, vai. E eu gosto mais daquela dinâmica do método CIS, que é o barril de merda lá. Aquilo é assim, forte, irmão. Aquilo é forte. A consciência que aquilo traz, às vezes a gente tá vivendo num ambiente insalubre, tá ruim, mas é o que você falou, a gente não faz nada para mudar. Gustavo, eu queria trazer aqui, eu acho muito importante o trabalho que você faz do Homem de Honra. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Legal. Homem de Honra, assim, de uma forma bem rápida, foi um projeto, eu fui para Israel, levei um grupo de pessoas para lá, mesmo sem ser um cara, eu não sou um cara religioso, mas busco a espiritualidade, foi muito bom estar lá, e lá veio um negócio no meu coração que, cara, eu tinha que falar com homens. Num tom diferente e com 2 comandos muito claros sobre o que eu tinha que falar para os homens sobre paternidade, que é onde tem um problema sério nos homens, e na sociedade, paternidade, e ativação da energia sexual, que é um problema muito grande, que está custando muito caro e que se a gente não resolver isso, vai... acabar o mundo. A gente vai perder a civilização, porque quando derruba o homem, se derrubou toda uma estrutura. E o homem já está derrubado. Então, assim, não é querendo aqui ser o... Não, romantizar o salvador da pátria. Tem homens sendo ativados na adolescência de uma forma totalmente errada, e isso vai gerar problemas lá na frente. Se esse cara casar, vai ter problema aqui. Então, sim, tem uma origem de muitas situações, e então o Homem de Honra veio com isso. Pra mim é um projeto que não é grana, é um projeto mesmo de tipo assim, cara, eu tô ali pra servir, pra falar algo que você fez, né? Eu fiz. Pra gerar um chacoalho. Eu confronto o cara sobre uma situação e beleza, e vamos ver como que ele vai reagir depois disso. Alguns mudam, outros não, outros continuam dormindo. Então o Homem de Honra tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. Eu vou fazer minha parte, tipo, cara, quem quiser aproveitar, aproveita, quem não quiser, tá tudo bem também, minha vida vai continuar. Ô Gustavo, mas já tem data próximo aí? Tá em março, se não me engano é 21 de março, mas eu tenho que checar, a gente tá entra aí no Febracis Goiânia, tem lá. Febracis Goiânia ou no meu Instagram, a gente vai estar comunicando sobre isso aí. Em março, com certeza vai ter uma edição. E aí, minha amiga Laura? Exatamente, Gustavo. Foi muito bom esse bate-papo com você.
conhecer um pouco mais de perto os bastidores da sua história, que realmente tem inspirado muitas pessoas. Muito obrigada mesmo. E para a gente fechar as nossas perguntas aqui, me fala um pouquinho, quem que é o Gustavo nos bastidores, no fim de semana? Quais os hobbies? O que você gosta de fazer para você se divertir quando não está no trabalho, quando não está falando de negócios? Não, falando de negócio, a gente fala o tempo inteiro. É almoço de domingo. Tô lá no Wake lá e já falando, meu, esse cara aqui acho que é potencial, dá pra gente trocar ideia, meu irmão, vamos tomar um café. É porque assim, ó, você se aposenta do seu trabalho, mas você não se aposenta da sua missão, do seu chamado. Forte, hein? Então, onde eu tiver, eu tô na fila do banco. Se o cara der brecha, eu vou falar, é o cara do Uber, onde eu tô, eu vou semear, eu quero pegar o gancho. Se eu pegar o gancho e ele se abrir, eu vou falar alguma coisa que eu possa, de certa forma, lançar uma semente pra esse cara. Então eu tô o tempo inteiro atento a isso, onde quer que eu esteja. Mas eu sou um cara que eu gosto de coisas novas, eu gosto de viver muito com os meus filhos ali, de treinar, eu sou um treinador dos meus filhos. Mas eu gosto do esporte, eu gosto de coisas novas, eu gosto de experimentar esporte novo. Eu pego minha bicicleta sem rumo e saio andando, aí encosto ela, aí dou uma volta correndo e vou pro wake. Eu sou esse cara de canoa havaiana. Eu gosto de experimentar, eu acho que a vida é uma aventura da qual ninguém sai vivo, então eu vou agilizar meu lado. E não dá pra esperar, que a gente não sabe quando que a senha vai ser chamada. É isso, então Sabemos esse é que meu ela modo. vai ser chamada, né? Como que chamava o guia lá do Everest? É o Dalba. O Dalva, então é o hoje, meu É amigo. o hoje, irmão. Viva um dia de cada vez e vida que segue. Gustavão, esse quarto blog aqui ele é um pouco mais pessoal mesmo. Eu queria que você contasse pra gente ali a principal lição aprendida com seus pais. A principal lição dos meus pais, entre várias coisas, eu vi meus pais saírem de trabalhos das quais eles não gostavam para eles viverem o dom e o que eles sempre gostaram. Então, meu pai nunca teve muito estudo, não teve faculdade, mas minha mãe é arquiteta, meu pai com dom de desenho sem ser arquiteto. E eu vi minha mãe sair do concurso público para viver o sonho da arquitetura e o dom da arquitetura que eles têm. Eu vi meu pai sair da SEBA, que era uma grande indústria, muito bem, um gestor lá, para viver o sonho dele. Então eu fui um cara que foi condicionado que vale a pena você descobrir seus dons, suas forças e viver nele. Então teve gente na época lá, você vai sair do concurso para ser coach, né, naquela época e tal, e a galera, né, hoje faz mó chacota, e enfim, e deixa chacotar, não tem problema não, mas a galera fazia isso e eu ficava pensando, gente, calma aí, as pessoas estão falando por algo que elas não sabem, mas isso está no meu coração, isso é o que eu tô sentindo, não tem como eu negar o que eu tô sentindo e eu vou nesse caminho. Então, eu saí do concurso, aí uma tia minha, mas o Gustavo vai sair do concurso, aí minha mãe olhou e falou assim, quem sou eu para falar algo, se eu também sair para viver algo que eu acredito. E hoje eu sou muito realizado, porque o meu trabalho é acoplado com o meu propósito, com o meu chamado, cara, tá tudo no mesmo bloco, assim, ó, pá. Poderoso. Então isso para mim é benção, é poder ter descoberto isso, eu muito novo, eu fui atrás disso e, cara, hoje eu colho fruto das minhas decisões, que eu contei algumas delas aqui, nem sempre fáceis, várias difíceis, estou passando por um outro momento de transição, de decisão difícil, nesse momento da minha vida, e irmão, e tá tudo bem, eu vou seguir, vou fazer o que precisa ser E feito. tem uma ferramentinha que eu gosto muito, que eu acho que é extremamente importante para esses momentos de Y, que as pessoas às vezes não usam, não fazem isso conscientemente, que é o que eu ganho e o que eu perco. Perdas e ganhos. Perdas e ganhos. Tal, balança, né? Sempre vai ter ônus Você e bônus. coloca no papel, você vai ter ali uma visão mais clara. Cara, se eu for para cá, o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Aí facilita a tomada de decisão. Gustavão, mas a gente falou aqui sobre presença, sobre viver vale a pena. E o que a gente pode dizer ali para quem está vivo por fora, mas está ali moído por dentro? Levanta a mão e pede ajuda. Não tem... Tira esse orgulho de achar que você vai conseguir resolver tudo sozinho, principalmente o homem. A mulher, ela sente um pouco, eu vejo lá nos nossos cursos, a mulher sente um pouco, ela levanta a mão, precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de coach, precisa de mentoria, ela precisa de alguma coisa. O homem, ele acha. Irmão, para ele pedir ajuda é quando ele já tá arrebentado. Então, às vezes, quando eu vejo, hoje não é muito mais o meu público, mas eu tenho um treinamento que é esse público do cara que tá muito machucado. O homem, quando chega lá, ele já chegou lá atropelado. Podia ter pedido ajuda muito antes, irmão. É o cavaleiro preso na armadura ali. O cara tá preso naquilo, sei lá onde, no orgulho, na autossuficiência de achar que vai fazer tudo sozinho. E não vai, irmão, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Se você quer construir algo grande, a única certeza que você tem que saber é que não vai ser sozinho. Se você tá fazendo algo sozinho, saiba, isso não é grande. Poderoso isso. Meu amigo, Gustavo, obrigado. Foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Deixa um recado final aí para quem tá nos assistindo.
Um recado final, vale a pena viver, vale a pena olhar para dentro, e eu trago muito isso, os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, e o Deus, porque se o que procuras não encontrares primeiramente dentro de ti mesmo, você não encontra em lugar nenhum. Então sim, olha para dentro que vai dar tudo certo. E vamos embora, minha amiga Laura. A verdade é que todo mundo tem um deserto em alguma área. Aquele lugar onde a mente grita e o coração cansa, onde a gente pensa em desistir em silêncio. E a inteligência emocional não é mágica, ela é coragem de assumir as responsabilidades que precisam ser assumidas, de resolver os problemas que precisam ser resolvidos, realinhar a rota da nossa vida e escolher o certo da forma certa, um dia de cada vez. E se você chegou até aqui nesse bloco assistindo o nosso programa, talvez Deus esteja te trazendo uma mensagem. Você não precisa mais só sobreviver. Você nasceu para viver por inteiro, para desfrutar do melhor dessa terra. E para isso, precisa-se de decisões e escolhas que talvez precisam começar agora na sua vida. Muito obrigada por estar até aqui conosco. O mundo tá cheio de gente querendo crescer, mas pouca gente está disposta a se encarar. O mundo tá cheio de gente querendo resultado, mas pouca gente está disposta a pagar o preço de virar alguém melhor. E hoje o Gustavo nos mostrou uma coisa que eu não quero que você esqueça. Alta performance sem alma vira prisão. Meta batida sem paz vira condenação. Sucesso sem presença vira ausência. Dentro de casa. Então presta atenção. A sua vida está quebrada porque você não sabe o que fazer. Muitas vezes ela está travada porque você não quer sentir o que precisa sentir e assumir o que precisa assumir. E é aí que nasce o milagre da construção. Quando a gente para de fugir e começa a agir com verdade. Meu amigo Gustavo, muito obrigado por honrar sua história, por não vender fantasia, por não aliviar o peso da realidade e, ao mesmo tempo, por lembrar que viver vale a pena. Quando a gente vive com propósito, fé e responsabilidade, e para você que está aí dentro do outro lado, se esse episódio te cutucou, não ignora. Faz alguma coisa com isso hoje, agora. Uma conversa, um pedido de perdão, um ajuste de rota. Um compromisso com a sua mente, um compromisso com a sua casa, um compromisso com Deus. Porque no fim, não é sobre quem você parece ser no Instagram, é sobre quem você consegue ser quando ninguém está te olhando. Isso foi o Em Construção, que a sua obra nunca pare. Muito obrigado. Vai lá, Edu e os Moraes. I'm a human after all. Put your blame on me. Put your blame on me. Some people got real problems. Some people out of luck. Some people think that I saw them. Lord, hammers and woe. I'm only human after all. I'm only human after all. Put your blame on me. Put your blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Put your blame on me. Put your blame on me.